Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz, em nome de Jesus. Quero desejar já um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão nos acompanhando, os pais especial aqui da nossa igreja. Deus abençoe a sua vida, que você continue sendo esse pai abençoado, este homem de Deus, esse exemplo na sua casa que você realmente é para os seus filhos. Hoje nós teremos uma homenagem especial. O Ministério Infantil preparou algo muito especial para os pais e também os jovens e adolescentes. Agora então nós vamos ver a participação especial das crianças, o que o Ministério Infantil preparou para os pais e logo em seguida o vídeo também dos jovens e adolescentes. E logo após nós teremos o louvor, estaremos louvando em seguida ao Senhor e o nosso irmão Gabriel estará nos conduzindo no louvor e adoração ao nosso Deus. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigo. Meu pai é meu herói. Meu pai é meu amigo e ele é meu amor. Meu pai é legalzão. Meu pai é bonitão. Te amo, meu paizão. És meu amigão. Tá, fala papai. Mamãe, Olha pra aqui. Dia dos Olha. pais. Isso, amo você. Amo você. Um beijo, amigão. Beijo, amigão. Eu sou você. Meu herói, meu pai, meu amigão. Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe. Tchau, papai. Dos caminhos do Senhor, dos caminhos do Senhor. Feliz Dia dos Pais. És meu exemplo, és meu amigo. Pai, remédio de Deus. Pai vem em embalagem de diversos tamanhos e peso. Cada 100 gramas de pai possui em média 10 gramas de carinho, 10 gramas de compreensão, 10 gramas de sinceridade, 10 gramas de paciência, 0,03 gramas de bronca e 50 gramas de amor sincero. Prazo de validade. Pai tem prazo de validade indeterminado. Deve ser este medicamento mantido ao alcance das crianças, jovens e adultos. Indicações. Recomenda-se o uso de pai quando seja verificado com sintomas como mau humor, brigas, decisões importantes, dúvidas frequentes, falta de dinheiro, carência afetiva, baixo astral, solidão, desemprego e sempre usar para conselhos. Contraindicações. Não tem contraindicações. Pode ser usado a todo tempo conforme a necessidade. Mas precauções, temos algumas. Este produto causa dependência. Cuidado também na interrupção do tratamento durante as férias. Mais uma coisa, o uso prolongado do pai às vezes parece ser prejudicial. E é aí que muitos interrompem o tratamento. Mas olha, crises agudas começam a aparecer. Então, volta logo ao tratamento, ok? E tenha sempre o medicamento por perto, porque, ao apresentarem os sintomas agradáveis, você volta ao uso dele. Posologia. Crianças, jovens e adultos. Use e abuse de pai. Quanto mais usar, melhor. Só assim os sintomas da crise passarão. Não fique acanhado. Não tenha vergonha de usar pai depois de crescido. Lembre-se, pai é igual pijama. Quanto mais usado, mais gostoso fica. Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure a orientação do Pai Celestial sempre. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26. Feliz Dia dos Pais. Boa noite a todos. Esperamos que todos estejam bem. E neste momento nós queremos convidar você na sua casa para estar louvando com a gente. Todos necessitam de um amor perfeito.
perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, também pelo cântico que agora cantamos, ó Pai, um cântico verdadeiro, ó Deus, que fala que só Tu, ó Pai, tem poder para salvar, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, ó Deus, aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, ó Pai, e que precisam, ó Deus, desse poder, ó Pai, da Tua misericórdia para serem salvas, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja à frente deste culto, ó Pai, agora com a pregação da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor possa tocar em cada coração, ó Pai, que vai ouvir a mensagem dessa noite, ó Deus. Se não for pessoa salva, ó Pai, que o Senhor possa agir conforme a Tua vontade na vida dessa pessoa, Senhor. Essa é a nossa oração, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Amém. Deus abençoe os irmãos do louvor, tem capacitado e usado a vida de vocês. Também Deus abençoe a vida de vocês, Ministério Infantil da nossa igreja e também adolescentes e jovens que prepararam esta homenagem para todos os pais. Eu, em nome de todos os pais, agradeço muito esta homenagem que eu tenho certeza que foi feita com tanto carinho e amor. Deus abençoe todos que prepararam. Vamos partir para o momento da Palavra de Deus? Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 11. Nós vamos olhar hoje a defesa de Pedro. Pedro se defendendo. Mais do que? Nós vamos olhar hoje exatamente isso. Domingo passado,
no nosso último estudo, observamos aí Pedro numa mudança crucial, uma mudança de pensamento. Para ele ali foi difícil naquele momento, mas ele entendeu. Mudança, queridos, nunca é fácil. Mudança nunca é fácil. Talvez você possa se identificar com alguma mudança, algum tipo de mudança atualmente agora. Talvez você esteja vivendo uma mudança. Talvez você tenha mudado de casa nos últimos meses. Talvez você tenha saído do trabalho para ficar um tempo maior com a sua família. Talvez o seu filho, a sua filha, aí tenha se casado, ido morar em outra cidade, ou a trabalho, estudo, de uma vida de solteiro para uma vida de casado. Talvez um casal cuidando dos filhos para apenas você cuidando dos filhos. De uma carreira profissional para a aposentadoria. Da saúde para a doença. Talvez uma mudança de cidade, de estado e até mesmo de país. Mudança sempre é difícil. Nenhuma mudança é fácil. Todos nós buscamos evitar as emoções, as dificuldades e todas as outras coisas que as mudanças trazem consigo, né? Uma das mudanças mais difíceis de se fazer são aquelas relacionadas às tradições de uma vida inteira, sabe? Que a pessoa carrega desde novinho, desde pequeno. Essa é a mais difícil, é a mudança mais complicada, é a herança do passado. Então isso é o mais difícil. Essa é a mudança mais difícil. E aqui nós estamos falando desse tipo de mudança. Uma mudança que ocorreu ali na mente de Pedro, primeiramente, e dos que estavam acompanhando na casa de Cornélio, que o evangelho, a salvação foi estendida para os gentios. Então aquilo ali foi uma mudança radical para Pedro e todos os judeus que estavam acompanhando. Inicialmente Pedro, ele resistiu, e nós precisamos lembrar disso. Deus falou com ele, insistiu com ele para ele entender. E logo ele entendeu a visão ali dos lençóis. Deus trabalhou no coração de Pedro. Deus mostrou para Pedro a vontade dele. Mas faltava ainda trabalhar no coração dos irmãos ali em Jerusalém, da igreja em Jerusalém, dos líderes ali em Jerusalém, líderes da igreja, né? Não os líderes judeus. Assim que ele então chegou em Jerusalém, vários irmãos foram questionar o seu comportamento entre os gentios. Pedro teve que contar todos os detalhes da sua experiência, e nós vamos ler daqui a pouco. O grande argumento de Pedro foi algo interessante e que muita gente confunde. Foi que os gentios também receberam o Espírito Santo, assim como os judeus em Atos 2, pois em ambas as situações eles falaram em línguas. E aí que há confusão. Porque muita gente que fala hoje que a pessoa tem que ser batizada com o Espírito Santo e aí então vai falar em línguas. E a Bíblia não ensina isso. Não é isso que nós estamos vendo na palavra de Deus. Não é essa a doutrina dos apóstolos. Aqui, será que falar em línguas após crer em Jesus é evidência de salvação para os nossos dias? Essa aqui é a pergunta. Claro que não. Claro que não. Falar em línguas não é uma evidência de salvação, não é evidência, até porque hoje muita gente forja falar em línguas. Nós temos aí na internet inúmeros relatos de pessoas que estão aprendendo e estão aí aprendendo técnicas para falar em línguas e tantas coisas. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas o que eu quero afirmar aqui, irmãos, é que falar em línguas após crer em Jesus não é evidência de salvação para os nossos dias, tá? Até porque o dom de línguas ele cessou. Foi para o início da igreja, o início ali. A necessidade era para o início da igreja. Então, o que ocorreu aqui em Atos 2, que nós já estudamos, e no texto de Cornélio, aqui, Atos 10 e 11, que nós estamos estudando hoje, foi que Deus ele decidiu demonstrar de forma visível e audível que ele derramara sobre ambos os povos, judeus e gentios, o Espírito Santo, o seu Espírito. Simplesmente isso. Nestas ocasiões especiais aqui, tinha de haver essa manifestação, pois era a maneira mais clara de provar um acontecimento invisível e interno, que é
a salvação. Hoje, as evidências, nós temos um manual. A palavra de Deus está completa. Nós temos todos os detalhes. Como que a pessoa vem a crer? Quais são as evidências da salvação? Nós temos tudo isso resumido e de forma muito clara, muito bem explicada na Bíblia. Naquele tempo eles não tinham a Bíblia, não tinham a palavra de Deus escrita, tudo detalhado, que eles poderiam consultar. Não. Então aqui estava iniciando ainda a Bíblia sendo registrada através da vida destes irmãos. Então é muito interessante isso, porque Deus está usando a vida destes irmãos para escrever a sua palavra e deixar relatado para nós hoje. Meus queridos, eu quero destacar hoje duas atitudes que chamam a atenção de Pedro. Duas atitudes de Pedro que nos chamam a atenção. Vamos ler então Atos 11, do verso 1 ao 4 inicialmente. Então pegue sua Bíblia, vamos ler Atos 11, do 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Meus irmãos, primeira atitude que eu acho aqui muito interessante de Pedro é que Pedro respeitou os questionamentos. Pedro respeitou os questionamentos. Estes líderes estavam descarregando as suas armas contra Pedro. Tinham empurrado Pedro contra a parede. Estavam ali questionando veementemente ele, Pedro. Porque ele então conversou com os gentios, ficou hospedado, queria integrar os gentios à igreja. Então eles estavam questionando mesmo de forma bem intensa Pedro. Não foi uma conversinha: Pedro, você foi lá entre os gentios, que interessante, você quer trazer para a igreja? Não foi assim. Foi um questionamento duro. E nós vamos entender daqui a pouco por quê. Claro que tem na Bíblia também relatos aqui por que os gentios eram discriminados pelos judeus. Nós já estudamos isso, na verdade, então não vou entrar em detalhes aqui, porque nós já estudamos sobre isso. Mas o fato aqui é que eles estavam totalmente equivocados. Estes judeus aqui, eles estavam ainda presos ao judaísmo. Eu falei que eu não vou entrar muito no detalhe aqui. Mas eles estavam presos ainda ao judaísmo. Por isso que eles estavam atacando ali Pedro, com esse relacionamento de Pedro com os gentios. Mas o fato é que eles não sabiam que Pedro tivera uma visão de Deus, que ele conversou com o Senhor. Foi esclarecido para Pedro a salvação também para os gentios. Irmãos, e pensando aqui em questionamentos, Pedro, ele respeitando os questionamentos ali, o que é mais comum hoje, e ele tendo razão, Pedro tendo razão, ele respeitou os questionamentos. Muita gente, quando tem razão, perde a razão, porque quer ter a razão, porque realmente é verdade. Por mais que a pessoa tenha realmente a verdade ali consigo, e a pessoa tem toda a razão, muitas vezes ela perde a razão por causa do modo de falar, de agir, de querer impor a verdade e a razão dos fatos. Muitos gritam, são ignorantes, são indiferentes, desprezam os questionamentos, porque ele sabe que é verdade, ou sabe que ele tem razão, então ele é indiferente, ele despreza as pessoas que estão lhe questionando. Não valoriza esses questionamentos. Muitas pessoas agem assim. E nós precisamos valorizar e respeitar os questionamentos. As pessoas vão questionar você. As pessoas vão me questionar. As pessoas vão duvidar de você. Então não perca a paciência. Não perca aí as estribeiras, como diz no dito popular. Não perca. Não saia da linha. Tenha paciência. Aqui, respeite os questionamentos. Não fique estressado porque a pessoa te perguntou uma coisa que parece ser muito óbvia ou que é verdade, que para você sempre foi verdade, mas a pessoa perguntou. Tenha paciência, responda com respeito a esses questionamentos.
E é exatamente isso que nós vemos aqui no versículo 4. Olhe aí na sua Bíblia o verso 4. Pedro, ele começou a explicar tudo com detalhes, a sequência dos acontecimentos. Não omitiu nada. Pedro, na verdade, estava sob o controle do Espírito Santo. Ele respeitou os questionamentos e começou a falar de forma respeitosa para aqueles irmãos ali, né? E com certeza não foi um momento tranquilo, como eu disse. Foi um momento tenso, difícil. E só para os irmãos terem uma ideia, a palavra de Deus está dizendo aí que antes dele chegar, os irmãos já sabiam, ou seja, essa notícia já tinha chegado na igreja. Antes de ele chegar em Jerusalém, os irmãos já estavam sabendo, então eles estavam aguardando ali Pedro para questioná-lo já. Então fica imaginando Pedro chegando em Jerusalém, ia ser recebido pelos irmãos, mas de repente muitos irmãos estavam do lado de fora da igreja, do templo, onde eles se reuniam, esperando Pedro chegar. Cadê Pedro? Tá vendo? Cadê? Vamos falar com ele agora, vamos perguntar. Então eles estavam ansiosos para questionar Pedro. Por quê? Dessa atitude dele. E Pedro estava sob controle do Espírito Santo. Irmãos, Provérbios nos ensina muito sobre isso. Esse controle da nossa língua, nosso temperamento. Provérbios capítulo 10, verso 19, e principalmente só a parte B, diz assim: o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. E sabe o que é moderar os lábios aqui? Por que uma pessoa é tida como prudente? E principalmente com relação aos lábios aqui, aquele que modera os lábios. É porque ele sabe o que ele fala tem consequências. Pode atingir uma pessoa, ofender. Então, aquele que modera os seus lábios, ele valoriza a consequência de suas palavras. Então ele pensa antes. Pensa. Ele pensa muito no que vai falar, porque ele sabe que as consequências podem ser grandes quando a pessoa fala, ofende, fala uma mentira, perde aí a cabeça e começa a falar um monte de coisa que não deveria. Aqui então o prudente, ele modera os seus lábios. Provérbios 15, verso 1, na parte A também, a resposta branda desvia o furor. Então, aqui Pedro, ele desviou o furor respondendo. Calma, irmãos, eu vou explicar. Acho que Pedro falou assim, não, fiquem tranquilos, eu vou explicar o que aconteceu. Vou explicar. Então, a resposta branda, como diz a palavra de Deus, desvia o furor. Pense muito bem, se alguém vier aí irritado, estressado com você, e se você falar assim, se você estiver errado, ou mesmo que não esteja, mas a pessoa se ofendeu com alguma coisa que você fez, você fala, me perdoe. Me desculpe se foi uma coisa bem leve ali, uma coisa simples, corriqueira. Mas use o perdão, tenha essa atitude, porque a palavra, a resposta branda desvia o furor. E nós temos muitos relatos de pessoas que responderam de forma branda e acalmou ali o temperamento, o momento foi controlado porque alguém sabiamente falou de forma branda. Então fale de forma branda, responda de forma branda. Isso vai desviar o furor daqueles que estão aí à flor da pele. Ainda em Provérbios capítulo 15, no verso 18, agora a parte B, diz assim, o longânimo apazigua a luta. Então o longânimo, ele vai controlar ali o problema. Uma pessoa que é paciente. Pedro aqui foi paciente. Irmãos, e por que nós estamos falando, enfatizando aqui, que esses irmãos estavam estressados? Essa era uma questão bastante complicada para os judeus. A questão dos gentios, relacionamento com os gentios, tá? E especialmente nesse momento aqui, o contexto da época era muito difícil. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, para a gente poder entender o que estava acontecendo naquela época e então perceber por que os irmãos estavam tão ali furiosos e questionando Pedro. O imperador romano na época era Calígula. E ele fez algo que iria ofender demais os judeus naquela época. Ele falou que era para colocar uma estátua dele dentro do templo de Jerusalém. Então ele ordenou lá, eu quero uma estátua minha dentro do templo de Jerusalém. E ele enlouqueceu nessa época. Ele até, enquanto ele jantava, ele mandava torturar as pessoas ali. Então ele perdeu a cabeça, né? E ele nessa época enviou Petrônio e uma grande guarda aí até a Judéia, com ordens de colocar sua estátua no templo.
e que eles poderiam até usar força, a espada e matar se fosse necessário, porque era para ser cumprida essa ordem do imperador Calígula. Colocar a sua estátua dentro do templo de Jerusalém. Então, quando Petrônio, obedecendo a ordem de Calígula, ele chegou ali à costa da Galileia, dezenas de milhares de judeus se encontraram com ele e imploraram que não colocassem essa estátua do imperador no templo. E então os judeus conseguiram convencer aí, tiveram êxito nessa conversa com Petrônio. E Petrônio também escreveu então uma carta a Calígula pedindo que sua ordem fosse revogada. E nesse inteirinho aí, Calígula foi assassinado. Depois de alguns meses, Calígula foi assassinado. Então essa catástrofe do judaísmo foi evitada. Então imagina só o tumulto que estava lá em Jerusalém, envolvendo o templo e toda a história dos judeus, uma estátua de um imperador romano que estava dominando Israel, ia ser colocada dentro do templo. Isso era uma ofensa muito grande, irmãos. Então os judeus estavam ali à flor da pele, e por isso que dezenas de milhares de judeus foram ali conversar com Petrônio. Então, a situação aqui não era uma situação fácil. Esse questionamento dos judeus cristãos ali ainda estava no sangue. Os judeus, eles eram judeus. O que a sua nação estava passando, o que o seu povo estava passando, eles estavam sentindo, estavam observando, estavam sabendo. Então, nós podemos entender a relação que estava acontecendo entre os judeus e os romanos, que eram gentios. E Pedro... Olha só agora, Pedro ele tinha se misturado com o gentio. Isso em si já era ruim, pela lei, pela história toda. Então, mas ele só não estava se misturando, ele só não se hospedou na casa de um gentio e conversou, mas ele estava tentando introduzir na igreja um centurião romano, um homem que era responsável pelos soldados, 100 soldados, como nós falamos semana passada. Cornélio era um oficial romano, do exército romano. Um homem que fazia parte do império, inimigo dos judeus ali. Talvez naquele momento, Cornélio estava marchando ali, não marchando, mas pudesse ser convocado para forçar essa ordem de Calígula. Imagina só a cena. Então, por isso que os irmãos estavam questionando por que Pedro estava se misturando com os gentios. Porque o povo de Israel não podia se misturar com os gentios. Não podia casar com gentio. Então, se você for ler a história do povo judeu, você vai entender um pouco melhor essa questão dos gentios, judeus e gentios. Então, diante desse contexto aqui, irmãos, podemos perceber então que os judeus, mesmo cristãos, mas ainda principalmente aqueles da circuncisão, aqueles que estavam ainda presos ao judaísmo, ainda aos princípios da história dos judeus, que estavam presos ainda à lei, muito ainda, eles não estavam olhando com bons olhos os gentios e principalmente os romanos. E não estavam ali propensos a mudanças. Por isso esse questionamento, por isso essa intenção de arrancar de Pedro, por que você fez isso? Esses questionamentos, nós não estamos entendendo, Pedro, por que você está se misturando com os gentios? Quiseram profanar o nosso templo aqui, nós tivemos que ir lá, dezenas de milhares de judeus, e você está aí comendo com gentios, ainda mais com romanos, ainda mais do exército. Agora imagina então, imagina a situação. E diante dessa situação, Pedro ele responde o questionamento e respeita também esses questionamentos. Então a primeira atitude a se destacar de Pedro é que ele respeitou o questionamento. Na verdade, ele compreendeu o questionamento. Ele sabia o que estava acontecendo, então ele respeitou os questionamentos. Então, meu querido, você que está me ouvindo, minha querida, respeite aqueles que vão questionar você. Por mais que você tenha razão, por mais que você saiba que é verdade, por mais que você saiba que aquela pessoa está totalmente equivocada, responda. Respeite o questionamento daquela pessoa, não despreze. Não se ache numa posição melhor. Não se acha que você é superior porque você está certo, a pessoa está errada. Muitas pessoas vão fazer questionamentos para você, então respeite
os questionamentos na sua vida aí diante de você, tá bom? Segunda atitude de Pedro, muito interessante, é que Pedro, ele explicou pacientemente todos os detalhes. Agora nós vamos ler do verso 5 ao 18, que é o texto que nós vamos olhar hoje, até o 18 somente. Acompanhe na sua Bíblia aí o verso 5. 11:5. Diz assim: eu estava na cidade de Jope orando. E ele começa a explicar aqui, Pedro começa a explicar. Eu estava na cidade de Jope orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, e mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado. 3 homens me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. E entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Eu vou repetir esse 17. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos, preste atenção, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Essa foi a chave para o verso 18. Olha, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Irmãos, então veja aqui o verso 17 e o 18 principalmente. Mas nós temos aqui uma explicação detalhada dos fatos. Pedro, ele não omitiu nada. Ele contou tudo. Contou desde o início o que tinha acontecido. Ele manteve a ordem cronológica dos eventos, dos fatos. Seu relato foi preciso e deu aos irmãos ali até mesmo a chance de reviver a experiência com ele. Porque Pedro foi muito detalhista. Ele contou tudo com detalhes. E aí no verso 18, como eu enfatizei bem, eles já se alegraram, glorificaram a Deus. Quando Pedro então contou como o Espírito orientou e determinou que seu ministério também fosse dirigido aos gentios, fosse em direção aos gentios. Com esta explicação bem detalhada, resumida, mas bem detalhada de Pedro, ele provou que cumpriu realmente a vontade de Deus. Ele provou ter cumprido o que Deus quis, a vontade de Deus. Ele falou sobre a sua experiência pessoal. No versos 5 ao 11, você pode olhar na sua Bíblia, ele está contando a sua experiência pessoal com Deus. A visão sobre a queda das barreiras étnicas veio de Deus. Ele teve essa experiência com Deus. Pedro está enfatizando: gente, irmãos, eu tive esse momento com o Senhor. Deus falou comigo. E ele me mostrou isso. Ele teve uma experiência particular com Deus. E aconteceu 3 vezes. 3 vezes. Essa experiência ensinou que não existiam pessoas puras e impuras. Todos eram iguais aos olhos de Deus, necessitavam da salvação, até mesmo os gentios, e que os judeus eles não tinham entendido até aquele momento. E ali eles então perceberam que a salvação era estendida também para os gentios. Então, irmãos, ele falou primeiramente da sua experiência pessoal.
seu encontro pessoal com o Senhor. Depois, no verso 12, dá uma olhadinha no verso 12, Pedro lhe citou a orientação do Espírito Santo. Ele diz assim, ele enfatiza a orientação, olha, eu fui orientado pelo Espírito Santo, ele me orientou. Olha o verso 12, que interessante. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos. E entramos na casa daquele homem. Então veja a ênfase aqui. Então o Espírito me disse. Ele citou que ele foi orientado pelo Espírito Santo. Ele estava sensível à voz do Espírito Santo, o que nós falamos muito. E interessante que a ordem para seguir os servos de Cornélio, assim, veio de Deus, assim também como que Deus falou com Cornélio, para que então fosse buscar Pedro lá em Jope. Enquanto estava meditando acerca aí da visão, o Espírito Santo falou a Pedro, disse, estão aí 2 homens que te procuram. Levante, pois desce, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então é muito interessante isso. Os irmãos aqui, Pedro e os demais irmãos foram conduzidos, e Pedro principalmente foi conduzido pelo Espírito Santo. E ele enfatiza isso aqui, ele deixa muito claro, olha, o Espírito Santo estava me conduzindo. O Espírito Santo estava me mostrando a vontade dele para a minha vida. E finalmente também ele enfatizou a palavra de Deus. No verso 16, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Então, olha aí na sua Bíblia, o verso 16. Então me lembrei da palavra do Senhor. Me lembrei da palavra do Senhor. Quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, é muito interessante isso, porque se quisermos fazer a vontade de Deus, estas 3 coisas são essenciais que nós acabamos de falar. O testemunho pessoal. Há muitas pessoas que não têm experiência pessoal com Deus, porque não estão fazendo a vontade de Deus, não estão buscando realizar a vontade de Deus e não têm experiência com Deus. Aquele que busca realizar a vontade de Deus tem experiência particular com Deus, experimenta o Senhor ali, ó, falando, mostrando, abençoando, cuidando, livrando, permitindo às vezes muitas coisas para o nosso crescimento. Mas aquele que faz a vontade de Deus, e principalmente se nós quisermos fazer a vontade de Deus, nós vamos realmente ter esse encontro particular com o Senhor, esse momento particular com o Senhor, não assim exatamente como Pedro, porque Pedro ouviu a voz. Hoje nós temos a palavra de Deus aqui para nos conduzir, mas nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo dentro do nosso coração, lá dentro de nós, porque ele habita dentro de nós. E nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Outro fator interessante, coisa que é essencial, é a orientação do Espírito Santo em nosso coração, que eu acabei de falar aqui. Aqueles que escutam, estão sensíveis hoje à voz do Espírito Santo de Deus, conseguem discernir situações, momentos, porque estão sensíveis à voz do Espírito Santo na sua vida. Tem muita gente, principalmente na ala tradicional, nas igrejas tradicionais, que desvalorizam a atuação do Espírito Santo na sua vida. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês aqui, e a nossa igreja é uma batista, igreja batista tradicional, e muitas igrejas, infelizmente batistas, elas desvalorizam ou então não entenderam ainda a atuação do Espírito Santo. Enquanto que outros valorizam demais a atuação do Espírito Santo e acabam fugindo da realidade da atuação do Espírito Santo. Então, existem extremos hoje. E nós precisamos estar aqui dentro do que a Bíblia nos ensina, irmãos. Você não pode ser frio a ponto de achar que o Espírito Santo não pode falar com você, não fala com você, não se move dentro de você, não se entristece, não te incomoda. Porque isso não acontece porque você não está buscando fazer a vontade de Deus. Se você não está sensível à voz do Espírito Santo, porque você não está buscando de todo o seu coração o Senhor, porque senão você vai ouvir, você vai estar sensível a Deus falando com você lá dentro. Muitos têm essa experiência, muitos têm essa experiência. Seja você também mais um, se você ainda não teve, busque, fale com o Senhor, ore, tenha uma vida de oração. E você vai sim sentir o Espírito Santo de Deus dentro de você falando, te orientando. E por último, se quisermos fazer a vontade de Deus, essas 3 coisas são essenciais. O testemunho pessoal, nós vamos ter esse encontro pessoal com o Senhor, nós vamos sentir o Senhor falando conosco.
nós vamos estar sensíveis à voz, à orientação do Espírito Santo no nosso coração, e também nós vamos estar aí transmitindo de forma clara a palavra do Senhor. Nós vamos focar na palavra de Deus. Assim como Pedro, ele focou na palavra de Deus. Ele enfatizou a palavra de Deus. Então eu me lembrei da palavra do Senhor. Pedro então enfatiza isso. Que ele ouviu a palavra de Deus, ouviu a voz, lembrou-se do que o Senhor Jesus tinha falado para ele. E nós precisamos também enfatizar a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E nós precisamos olhar para ela e nos moldar, deixar Deus trabalhar na nossa vida através da sua palavra, estudando, observando os seus mandamentos, tudo aquilo que Deus espera de nós. Irmãos, eu espero que você tenha realmente sido desafiado por essas duas atitudes de Pedro. Primeiro, de ele respeitar os questionamentos. Ele respeitou os questionamentos. E depois ele então explicou pacientemente, com todos os detalhes, alguém paciente ali, que valorizou tudo que ele viveu e expôs para os irmãos da igreja. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, tenha paciência. Pode ser que você precise ter paciência com alguém da sua família, ou até mesmo da igreja, no trabalho, que alguém sempre pergunta a mesma coisa, sempre vem com o mesmo questionamento e talvez você já esteja perdendo a paciência. Eu quero dizer para você, não perca a paciência, calma. Respeite os questionamentos dos outros. Talvez aquela pessoa que está te questionando, está lhe perguntando, é porque talvez não tenha entendido o que você já entendeu, não aprendeu o que você já aprendeu, não pegou ali como é que funciona. A gente vê muitas pessoas perdendo a paciência com colegas de trabalho porque a pessoa não aprende, não desenvolve, aí a pessoa vem e pergunta, e a pessoa vai perguntar para outro. Nós precisamos, irmãos, ser paciente. Nós precisamos ajudar, nós precisamos aqui olhar para as pessoas que nos questionam, e aqui não agora pensando nessa atitude que aqueles irmãos tiveram para com Pedro, de colocar ele na parede, de o que está acontecendo, não pensando nisso agora, nessa situação específica, mas pensando em qualquer tipo de questionamento que venha sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sua família. Pare, pense, reflita, respeite e também explique as perguntas que vão surgir para você, as pessoas que estarão com dúvida. Não sei qual é a área que você trabalha, não conheço todos que estão ouvindo, da igreja aqui, da nossa igreja eu conheço muitos, mas talvez você realmente tenha que ter muita paciência para explicar bastante e às vezes por vários dias e meses a mesma coisa para uma pessoa, até ela aprender, sim, até ela entender. Então tenha paciência, tenha paciência. E se for isso dentro da sua casa, é para sempre. Se for na sua família ali, tenha paciência, porque então você vai ter que sempre estar explicando com paciência, e assim você vai continuar de uma forma tranquila, vivendo no seu ambiente onde você está, com os seus vizinhos, no seu trabalho, na igreja, na família, com os familiares longe, em qualquer lugar. Você vai ter um bom relacionamento, porque você é alguém que é paciente. Como nós lemos lá em Provérbios, nós citamos aqui Provérbios, que o que modera os lábios é prudente, a resposta branda desvia o furor e o longânimo apazigua a luta. Então que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Deus conduza a sua vida e Deus lhe ajude a responder os questionamentos com paciência, respeitando o próximo. Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe todos os pais que estão ouvindo aqui esta mensagem, participaram deste momento, esse culto online aqui. Deus abençoe a sua vida também e que você a cada dia cresça como pai diante do Senhor. Que você ame os seus filhos cada dia mais intensamente e que você tenha ali um relacionamento sempre que Deus se alegre com os seus filhos. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo. Um grande abraço a todos e até semana que vem com mais uma mensagem aqui, continuando em Atos capítulo 11. E assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus.
misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando